Amém, queridos? Já estamos aqui ao vivo, né? Essa nossa live que vai falar sobre justamente a escola de profetas. Vamos aguardar vocês aqui entrando, né? Até ver se eu mando já um link aqui pro pessoal. Aí já para ir vendo, tá bom? Nós vamos estar falando hoje sobre a escola de ativação profética, né? E nessa escola de ativação profética, quem vai estar conosco hoje é um profeta, né? Esse profeta, ele é alguém que realmente a gente admira muito pelo nível de conhecimento que ele tem, pelo nível de integridade que ele tem, né? É um profeta que é muito abençoado. Aí tem aí, chegando o pessoal aí, Renata, tá chegando aí o pessoal. Amém, nós já vamos começar já. Vou mandar o link aqui para algumas pessoas. Ok. Vou mandar aqui. Estamos ao vivo. Amém? Ele está querendo entrar aqui. Então vamos lá. Aonde é que manda o convite aí? Ele vai ter que entrar na live e solicitar para participar. Aí. Ele tá entrando, o profeta está entrando aí, eu tô aqui vendo com ele, tá bom? Mas vai já se preparando aí, eu quero que você faça perguntas, eu quero que você comece a entender o profético, entender como é que funciona o profético. Isso, Dario entrou aí agora, né? Nosso profeta Dario já está aqui. É isso? Cadê ele? Vamos ver aqui. Enviado. Para a resposta agora. É uma honra muito grande ter esse homem de Deus aqui com a gente, esse profeta, né, que vai hoje nos ajudando, nos orientando aqui. Amém? Estou muito feliz contigo. É uma honra, viu profeta Dario Hernandes? Amém. Pode dar aí as suas declaração inicial. Você me está ouvindo bem, pastor Luciano? Já está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Eu não estou ouvindo aqui, não. Vocês estão me ouvindo? Você me está ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo. Ok. Então, vamos acertar um pouquinho aqui a imagem. Bom, muito boa noite, boa tarde, não sei. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta tarde, nesta noite, para falar um pouquinho sobre a escola de ativação profética que vai acontecer aí na cidade de Salvador, Bahia, não é? Então, estamos aqui para bater um pouco, conversar um pouco sobre o profético. Eu insisto, eu preciso de que vocês possam me dar um retorno, se vocês me estão ouvindo bem. Estou ouvindo, ok? As pessoas estão dando aí um retorno de que me estão ouvindo bem. Eu moro aqui no Brasil há mais de 30 anos, moro em Mogi das Cruzes, na cidade do interior de São Paulo. Sou chileno, sou casado com a Sônia Cristina, temos 2 filhos, a Miriam e o Pablo, e servimos ao corpo de Cristo através do ministério profético, do ministério apostólico, não é? E, bom, acho que é isso, não é? Uma alegria poder estar com o pastor Luciano nesta tarde, nesta noite, e poder juntos falarmos um pouquinho acerca do ministério profético. Amém. Estou te ouvindo, não estou te ouvindo muito bem. Eu acho que o som meu aqui está ruim. Eu estou pegando aqui um fone de ouvido.
Agora. Agora sim, agora vai funcionar melhor. Vai funcionar melhor. Ok. Oi? Tá me ouvindo? Eu te estou ouvindo um pouco baixo aqui, meu retorno está um pouco baixo. Tá, eu tô vendo que tá um pouco baixo. Melhorou agora aí? Não, eu consigo te ouvir. Como digo, um pouco baixo, mas eu consigo te ouvir. Amém. Tá um pouco baixo mesmo aqui, mas não entendi por quê. Mas amém. Amém? Então, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo hoje também tirassem suas dúvidas. Nós pudéssemos estar esclarecendo sobre alguns pontos, algumas coisas que as pessoas precisam entender, né? Deus colocou no meu coração essa questão da escola de formação profética, e até eu comento com algumas pessoas que eu até achei que nem era para mim, né? Porque era algo que eu não tinha muita habilidade com isso, e Deus foi me mergulhando nesse ambiente profético. Hoje a nossa igreja ela está se movendo hoje no profético e sentimos essa necessidade muito grande de realmente entender o ambiente profético, de começarmos a, a discernir o ambiente profético, né? E algumas perguntas vêm, as perguntas vai vindo, né? E aí a gente vai ficando precisando de respostas e de definições, né? Para isso, né? E a gente eu queria começar aqui já até quem está aí em casa pode fazer perguntas, tá? Já tenho aqui uma equipe. 500 pessoas estão anotando aqui as mensagens. Mentira. Estão anotando, vai passar para a gente, tá bom? E eu quero começar aqui com a pergunta. Vou botar o senhor já no estreito, já, viu, viu, profeta? Mas eu sei que para você é tranquilo. Qual a diferença entre vidente e profeta? Já começamos já Olha, profundo. primeiro eu queria fazer uma introdução antes de responder essa pergunta, ok? Muito bom. Muito La bom. gente precisa entender a importância da cruz, não Muito é? bom. Que sentido, não é? A cruz não é só o momento onde Cristo morreu, entregou sua vida, vertiu seu sangue e perdoou nossos pecados. Isso está incluído, mas a cruz afeta toda uma realidade, ok? Então, primeiramente, certo, e isso lo vamos abordar com mais profundidade, com mais extensão, certo, en los días que vamos a estar aí em Salvador, porque Sim. havia uma movimentação profética antes da cruz. E depois da cruz, a própria cruz alterou a movimentação profética. Isso Olha aí. é muito claro, ok? Então, antes da cruz, não só até Malaquias, mas, chamémoslo assim, até João Batista, não é? Para ter uma referência, havia uma movimentação profética, ou seja, os profetas daqueles dias se moviam de uma maneira, actuavam, agiam de uma maneira, ok? Agora, Amém. depois da cruz, a própria cruz, certo? E a cruz como processo, não é? A cruz colocou um ponto final em uma movimentação e, ao mesmo tempo, inaugurou, certo? Chamémoslo assim, uma nova movimentação, e não só no aspecto profético, não é? Sino em várias, vamos chamarlo assim, em várias atividades, a Para cruz atividades. traz uma nova movimentação. Então, a gente precisa entender que quando nós olhamos para a Escritura, nós precisamos ver a movimentação profética antes e a movimentação profética depois da cruz. Isto é muito interessante. Por quê, pastor? Porque nós estamos situados depois da cruz. Amém. Ok? Então, hoje em dia se cometem muitos erros proféticos porque a gente quer trazer toda a movimentação profética, certo, do antes da cruz e aplicá-la em um tempo, em uma dispensação diferente, porque nós não estamos vivendo os mesmos dias de Elias, nós não estamos vivendo os mesmos dias de Eliseu, os dias de Isaías, os dias de Jeremias e tantos outros profetas que tiveram sua esfera de ação antes da cruz. Nós estamos vivendo em outro tempo, não é? Que eles profetizaram acerca deste tempo. Então, a movimentação profética depois da cruz, ela é uma nova, não que anula o anterior, mas é uma potencialização, não é? A cruz potencializa a movimentação profética. Glória a Deus.
como los profetas se movieron en un Antiguo Testamento, eles nos dieron pegadas, eles nos deixaram, acostumo dizer, nos deixaram fotografias para que nós possamos entender a movimentação profética de nossos dias. Ok? Então, quando a gente diz que há uma movimentação profética antes e depois da cruz, a gente não está anulando essa manifestação antes da cruz, essa movimentação, melhor dizendo. Eu gostaria de já começar que a gente pudesse, os que nos estão assistindo, vejo aqui em meu visor, nós temos 50 pessoas conectadas, 50. Isso. 50 eu estou acessando pelo mapa, eu estou acessando pelo meu. Ok? Pelo meu. Eu, na verdade, entrei com o link do meu pessoal e da igreja, mas amém. Mas amém. Por isso que eu estava me achando lá. Nós temos 53 agora pessoas conectadas. Eu gostaria, para que se possa entender esta verdade, de que os que estão aí, ou me acompanham na leitura, ou escutam, 1 Coríntios, capítulo número 10. Não é? É um texto muito importante para entender esta realidade. Não é? Coríntios, capítulo número 10. Isso, versículo 6. E versículo número 11, se não falha a memória exatamente, não é? Então, observa. 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios, capítulo número 10, vou ler o verso 6 e o verso 11. 1 Coríntios 10, verso 6 e verso 11. Olha o que diz aqui. Referindo-se a lo que aconteceu antes da cruz. Paulo diz assim, essas coisas ocorreram e ficaram, certo, para nosso exemplo. Então, o que aconteceu antes da cruz é uma fotografia, certo? Ficaram para exemplo, para que nós possamos entender a movimentação profética de nossos dias. Paulo repete, certo, isso no verso 11. E ele diz assim, estas coisas aconteceram com eles como exemplo. E aqui, pastor, há que fazer uma diferença entre modelo e exemplo. Um modelo é para ser seguido à la risca. Modelo é sinônimo de desenho, não é? Então, quando falamos de modelo ou de desenho, a gente tem que fazer igualzinho a como está no desenho ou no modelo. Agora, exemplo é diferente. Ok? Então, ficaram essas impressões antes da cruz, para que nós possamos entender a nossa movimentação profética dos nossos dias, ok? Então, não estamos descartando os profetas do Antigo Testamento, mas a sua movimentação nos vai ajudar a entender a nossa movimentação. Esse é o primeiro aspecto, ok? Isso é muito importante, precisamos talvez mergulhar um pouco mais nisso, não é? Hebreus capítulo 1, os primeiros 3 versículos nos ajudam a entender isto também, e aí por diante. Mas vamos à sua pergunta, não é? A sua pergunta. O vidente, não é? Olhando para antes da cruz, o vidente era, se podemos dizer assim, um tipo, uma manifestação profética. A palavra vidente significa aquele que vê por antecipação, vê antes de. Perfeito? Então, um profeta, ele pode ser um vidente, porém, o profeta não é só o vidente. Por exemplo, eu me movo como profeta, mas eu não tenho visão. Se você me perguntar, você vê coisas, eu não vejo. Eu ouço uma voz e essa voz gera uma impressão em meu espírito. Então, eu tenho como um sentir, certo? A gente usa essa expressão em espanhol. Como que algo em meu espírito testifica aquilo que eu estou ouvindo. Mas poderíamos dizer assim, eu sou um profeta, mas eu não sou um vidente. Eu não vejo, não é? Porém... Então, cada profeta pode se movimentar de uma forma diferente, não é isso? Então, não necessariamente ele tem que ter todos esses dons, ou, né? Como é que ficaria isso? Dá uma explicação melhor para a gente. Não, então, se a gente se voltear, a gente olhar Coríntios 12, a gente vai ver que há muitos dons, não é? Então tem o dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom de discernimento, o dom de falar em línguas e o dom de profetizar.
que não seria necessariamente, é um erro que temos cometido, pensar que aquele que profetiza é um profeta. Não, aquele que profetiza manifesta o dom profético, não é? Coríntios 12. Agora, quando falamos de profeta, não estamos falando de Coríntios 12, estamos falando de Efésios 4. Quando Efésios 11, dentro que são diferentes. São diferentes, exatamente, não é, pastor? Então, em Coríntios 11 diz que depois que aquele que desceu hasta o mais profundo da terra, levou cativo o cativeiro, e quando ele subiu, deu dons aos homens. E aí ele diz, constituiu uns apóstolos, profetas. Então, esse profeta de Efésios 4 não necessariamente profetiza, mas ele se move profeticamente. Ele pode ter palavra de ciência, palavra de sabedoria, ele pode profetizar em um dom profético. Então, quando falamos de profeta, falamos de alguém, certo? De alguém que pode ter esses dons. Eu costumo, quando ensino sobre isso, que a gente possa olhar para os dons como ferramentas para. Então, o profeta foi dotado de algumas ferramentas: palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, falar em línguas, profetizar e ver, visão aberta, não é? Ouvir, não é? Então, eu sou um profeta que ouve, e eu me movo muito na escritura, é decir, em meu ofício profético é como uma mistura do profético com o ensino. Ok? Então, eu me movo mais em um ensino profético. Eu profetizo algumas vezes de maneira particular, sim, mas geralmente eu trago uma palavra profética a nível corporativo. Então, a igreja que me convida, eu vou, em Deus, alinhar essa igreja dentro do trilho profético para os nossos dias. O que seria uma das funções do profeta no tempo de hoje? Seria alinhar a igreja? Isso, eu acredito nisso, não é? O ministério profético, uma diferença é essa também depois da cruz. O profeta antes da cruz era um profeta de particularidades da pessoa, orientação para o rei. Isso acontece ainda, não é? Mas depois da cruz, o profeta avança a uma dimensão corporativa. Ele se potencializa, ele transiciona do particular ao corporativo, não é? Um exemplo muito claro, pastor Luciano, é que os profetas do Antigo Testamento, antes da cruz, geralmente andavam sozinhos. Você vê o profeta Eliseu, sim, tinha seu moço, certo? Aquele que o acompanhava. Elias tinha Geazi ou Geazi. Mas os profetas andavam sozinhos. Às vezes se reuniam em companhias proféticas, como a gente vê nas escrituras. Agora, depois da cruz, o profeta trabalha dentro de uma equipe de trabalho, não necessariamente rodeado de outros profetas, mas ele tem que estar perto do apóstolo, perto do pastor, perto do evangelista e perto do mestre, está entendendo? Então, quando se fala do profeta, se fala de uma equipe de trabalho. Paulo deixa muito claro isso também. Paulo, ele sempre andava com um profeta em sua equipe, mas ele andava com Lucas, ele andava com Tito, ele andava com Timóteo, ele andava com outros também. E quando Deus trazia uma impressão profética, essa impressão, essa palavra, era compartilhada com sua equipe, e sua equipe buscava o Senhor e entendiam que essa era uma palavra profética de Deus, e eles avançavam. Eles avançavam em direção, certo, a essa indicação profética. Então, o profético depois da cruz não são profetas itinerantes, não são profetas que não têm casa, não é? Não são profetas que andam profetizando e não prestam contas para ninguém, não é? Não são, não. Trabalham em uma equipe, não é? As impressões que têm, eles as colocam diante de um colegiado, não é? Para que elas sejam avaliadas. Porque a palavra profética
ela pode ser bênção, mas ela também pode destruir toda uma comunidade. Ok? Aí, alguém fez uma pergunta aqui, que foi o seguinte, qual a diferença entre o profético e o apóstolo, né? O profeta e o apóstolo, é isso? Isso. Pergunta, por lo que eu vi aqui, é o apóstolo Luiz de Rondônia que está perguntando essa pergunta. Essa pergunta deve respondê-la o apóstolo Luiz, não é? Porque ele politicamente e trabalha com uma equipe profética fantástica, certo? Lá na sua cidade. Mas eu vou responder de uma maneira bem simples, não é? Eu gostaria que nós pudéssemos visualizar um barco, não é? Um veleiro, não é? Um barco com vela, ok? Está conseguindo visualizar? Aham. Então, através desse barco, dessa figura ilustrativa, a gente vai definir as 5 graças que edificam, não é? As 5 graças. Então, o barco precisa, ele tem um leme e precisa em que trabalhe com o leme dando direção ao barco. Então, quem seria o encarregado do leme? O apóstolo. O apóstolo é o encarregado do leme do barco, por assim dizer. Naquele barco há um mastro, não é? E lá em cima, antigamente, existia o ninho da gávea, que era aquele lugar onde havia um homem que ficava olhando, não é? Olhando e dava alguns relatórios. Olha, se aproxima uma tormenta, parece que as águas são profundas, há oleagens altos. Esse homem, em um ninho da gávea, no ninho das águias, não é? Que vai lá no mastro maior observando o horizonte e dando relatórios, não é? Seria o profeta. Então o profeta está lá em cima observando. Lá em cima, a visão, né? Isso, e ele traz comandos para aquele que está no leme. Mas o apóstolo decide se sigue a orientação ou não la sigue. Ok? Então, a diferença entre o apóstolo e o profeta, posicionalmente, são diferentes, não é? Um enxerga, não é? Um enxerga e o outro decide, não é? Sabe, algo que a mim, pessoalmente, me ajudou muito em meu ministério profético é entender que eu posso ver, não é? Eu posso ouvir a voz de Deus, mas quem determina o tempo da execução daquilo que eu ouvi, daquilo que eu ouvi, é o apóstolo. Não sou eu. Uau! Está entendendo? Uau, isso é forte, né? Isso, sabe, pastor, me ajudou muito, porque por um tempo sofri essa síndrome do profeta, não é? Que o profeta diz, olha, estou ouvindo do Senhor tal coisa, e comenta com a figura apostólica da casa, mas aí o apóstolo como que demora muito. Esta sempre é a queixa, certo? Esta sempre é a queixa do profeta. Já falei com o pastor, já falei com a apostólica da casa, mas ele demora muito, parece que ele não entendeu, e o profeta sofre em razão do tempo. Mas eu aprendi que os profetas não determinam tempo. O profeta ouve, o profeta vê, o profeta ouve, vê, comunica, mas quem determina o tempo da execução é o apóstolo. O apóstolo pode pedir ajuda ao profeta para entender o tempo, claro, mas a gente não determina tempos, a gente traz o que a gente ouviu, enxergou, e o apóstolo determina o tempo da execução. Okay? Olha, Deus, rapaz, é forte, viu? Forte, forte. Eu sei que tá sendo muitas pessoas sendo edificadas aí, tá sendo algo muito forte, e eu quero jogar mais lenha na fogueira, né? Então, mais ou menos essa é a diferença, ok? Entre um apóstolo e um profeta. Porém, eles trabalham, como eu falei, as funções... Eles alinham, né? Alinhados, né? Se complementam. Complementa. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: a diferença entre ações proféticas e atos proféticos, tem diferença? E por que ato profético? Qual a necessidade de um ato profético? Ok. Eu, pessoalmente, acredito que não há
não há diferença entre uma ação e um ato, não é? Talvez a ação seja algo mais que se prolonga mais no tempo. Um acto profético seja, certo, algo que em um momento se faz. Talvez essa possa ser a diferença. Agora, vamos lá. O ato profético não é nada mais nem nada menos que um ato de materializar, quando Deus pede, materializar aquilo que se viu no mundo do Espírito. Então, por exemplo, o profeta vê, o profeta ouve, o profeta tem uma impressão e ele entende a necessidade de materializar aquilo que ele viu. Então, aí recorre a um ato profético. Só que preciso aqui abrir um parênteses e fazer um esclarecimento, não é? Definir ato profético, não é? Um ato profético é algo que desce do coração de Deus, por assim dizer, ao coração do homem. É uma instrução de Deus, não é? Isso é um ato profético, algo que vem de Deus, alcança o interior do profeta, ele ouve, ele vê, e ele entende que para ficar mais claro, ele precisa materializar aquela voz, aquela visão, ok? Então, um ato profético é aquilo que provém de Deus e alcança o interior do profeta, do homem, e ele materializa aquilo que ouviu, aquilo que viu, perfeito? Agora, existem também, certo? E nós hoje estamos cheios de atos patéticos. Olha aí, tem mesmo. Eu acredito fortemente, certo? Fortemente, acredito em atos proféticos e em momentos determinados Deus me leva a materializar verdades espirituais através de atos proféticos, sim. Mas também posso dizer com muita tristeza que muito daquilo que se chama ato profético é um ato patético. Não é? E vou definir patético, definir que um ato profético, certo, é aquilo que provém de Deus, alcança o coração do profeta e o profeta vê a necessidade de materializar, ok? Agora, um ato patético é aquilo que surge no coração do homem, certo? Querendo impressionar outros homens, não é? É forte, é forte. Ele, não sei, enterra na Bíblia, ele derrama óleo nos quatro cantos, ele, não sei, tantas coisas absurdas que se fazem. Então, a gente, em nossos dias, eu acredito em tudo isso, porém, há um desordem, ok? E uma das minhas tarefas dentro do ofício profético é desmistificar o profético. Porque as coisas de Deus são místicas, a gente não pode negar, mas a gente vive preso a um misticismo profético. É diferente. Entender que as verdades de Deus são místicas, mas a gente precisa expurgar das nossas vidas e das nossas práticas o misticismo profético. Então, eu digo, né? há diferença, não é, entre ação e ato, mas precisamos entender e definir não, descrever claramente o que é um ato profético. Agora, outra coisa aqui. Gente, o pessoal aqui tá, né? Tá sendo edificado bastante, tenho certeza disso. Algo assim que está acontecendo, que é algo muito forte. Muitas pessoas nunca ouviram isso, né? Por isso que nós estamos trazendo essa autoridade aí, né? Profeta Dario, né? Para estar realmente desmistificando coisas. Porque nós estamos numa época onde todo mundo quer ser profética, quer ser profético, quer fazer atos proféticos, quer fazer um monte de coisa, e na verdade não está sendo nada profético. Como o profeta falou agora, né? Está sendo patético, né? E isso é muito bom, muito forte, isso sendo colocado, né? Para a gente, às vezes, não ficar tendo interpretação errada, né? E eu quero agora perguntar o seguinte: todo mundo pode ter visões? E outra coisa, como desenvolver o dom profético? E pode desenvolver o dom profético ou não? Como seria isso? Já fiz logo duas perguntas logo. Então, pastor, o dom é dado pelo Espírito, tá entendendo? Ok? Então, é dizer,
Paulo vai dizer que o Espírito dá a quem quiser, não é? Eu posso dizer que Deus pode dar, através do Espírito, o dom de visão para todo mundo, não é? Mas ficaria tudo muito chato, não é? Porque o próprio Paulo diz que se todo mundo for olho, onde ficará o ouvido, ou vice-versa, não é? Então, se Deus pode dar o dom de visão para todo mundo, eu acredito que pode, Deus é Deus. Mas ele também é sábio, não é? Então, é dizer, uns têm visão, outros ouvem, outros entendem, não é? É como os membros do corpo de Cristo, não é? Está acompanhando? Então, Amém. todos poderiam ter visões? Acredito que sim. É dizer, as visões fazem parte de como Deus se comunica, não é? O que a gente precisa entender é que Deus é um Deus, um comunicador por excelência. E ele se comunica com visões, ele se comunica com sua própria voz, ele usa situações, ele usa a escritura, ele usa algo que você está observando. Você pode estar assistindo um filme e em algum momento Deus pode falar com você. Porque Amém, Deus é verdade. comunicador por excelência, não é? E ele usa o profético para se comunicar, ok? Para se comunicar, ok? Então, a outra pergunta é? Como desenvolver o dom profético? Então, pastor, a gente precisa entender que depois da cruz, não é? O homem que é encontrado por Cristo Jesus se torna portador da vida de Deus. Paulo disse isso, não é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu manifesto agora não é mais a minha vida, mas é a vida daquele que me amou e por mim se entregou. Então nós nos tornamos hospedeiros da vida de Deus, do próprio Deus. Deus habita em nós. Paulo disse, não é? Deus não habitará mais em templo feito por mão de homem, ele habitará no interior do homem, não é? No interior do homem, perfeito? Então, você precisa entender que o profeta não sou eu, não é? As pessoas a mim me chamam de profeta, mas o profeta não sou eu. O profeta que se manifesta em mim é o Cristo profético que me habita. Se Cristo Aleluia. em mim, se a vida de Deus está em mim, é dizer, eu não sou o profeta. Eu sou, como diz Paulo, um vaso de barro que carrega em seu interior um tesouro de valor incalculável, que é o próprio Cristo, que é o seu Espírito, que é a vida de Deus em mim. Então, quando eu manifesto o profético, eu não estou manifestando o meu ministério profético. Quem se está manifestando em mim é o Cristo profético, é o Espírito da profecia que me habita. Perfeito? Então, Aleluia. como posso desenvolver o ministério, o ofício profético? Desenvolvendo a vida de Deus em mim, fazendo crescer Cristo em mim. Aleluia. Lo profético, se é a minha área, lo profético vai se manifestar. Se minha área é apostólica, eu não sou o apóstolo, eu manifesto o Cristo apostólico. Então, se ele cresce, haverá manifestações apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorais e mestres, mas não minhas. Mas o Cristo pastoral, o Cristo mestre, o Cristo profeta se manifestará através de mim. Uma vez mais. Por quê? Porque eu sou um vaso de barro que carrego um tesouro incalculável, que é o próprio Cristo, o seu Espírito habitando em mim. Então, qualquer dom, qualquer ofício, não é? Que quero desenvolver, preciso conhecer a Cristo. Preciso desenvolver Cristo na minha vida. Preciso mergulhar, me aprofundar em Cristo. Por isso, Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, verso 11, a última parte, de que Cristo é tudo. E ele vai fazer tudo. Uau! Ele é tudo. Uau! Ele é o apóstolo, ele é a fé, ele é a sabedoria, ele é a justiça, ele é a glória, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o bom pastor. Ele é tudo. Ele é. Ele é. Entendeu?
Aleluia. Estão perguntando aqui, deixa eu ver aqui a pergunta. Perguntaram, o que seria misticismo profético? O que seria? O que é que separa, né? Eu acho que de até onde é misticismo, até onde é profético, acho que é mais ou menos o que eu queria perguntar. Observe, eu vou responder, trato de ser bem didático, não é? Houve um Aham. tempo, pastor, que o profeta era aquele que tinha cabelo comprido, barbudo e tocava um chofar, não é? É dizer, pegar o É. cara, eu mesmo, eu tenho o cabelo comprido, mas não porque sou profeta, senão porque não gosto de pentear o cabelo. Então, não é voto, não é? Ah, o profeta tem um voto, por isso não corta o cabelo. Não. Ah, ele tem o cabelo comprido porque ele é profeta. Não. Me está entendendo? Eu tenho o cabelo comprido porque eu não gosto de pentear o cabelo. Então é muito mais não é? Amarrá-lo. Pronto. Eu uso barba não porque sou profeta, senão para mim, eu penso que uma das piores coisas de ser homem é fazer a barba. Nossa, só homem sabe o que Irrita, é isso. a pele fica irritada, fica, não é? Então, eu, desde meus 14, 13 anos, eu sempre desejei ter barba para não fazer a barba. Então, você para mim e você diz, ah, ele tem o cabelo comprido, por ele, chamam ele de profeta, tem que ser pelo cabelo comprido, não é pela barba. Outros porque tocavam no chofar, não é? Isso é misticismo profético. Porque o profeta, certo? Como falei anterior, não é ele, mas é o Cristo profético que se manifesta nele. Então, eu posso ter um profeta careca e outro profeta cabeludo. Eu posso ter um profeta Verdade. que use barba e outro que não use barba. E eu posso ter um profeta que toque chofar ou que toque bateria. Me está entendendo? Não, 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 ele não é Ou que dança, né? Pode até ser um profeta que dança. Pode ser, então Deus pode usar ele em várias áreas. está entendendo? Então, esse é um misticismo profético, não é? É dizer, outro misticismo profético, que o profeta sempre tem que ter uma palavra para alguém. Não. Dizer, É você forte. então ora por mim, traz uma palavra para mim. Não, é dizer, a gente é profeta, a gente não é cartomante. A É gente não misticismo, é verdade. me está entendendo? Então, é que o profeta quando ele profetiza, ele tem que dizer, assim disse o Senhor. Não, isso é misticismo profético. Tem que chamar as pessoas lá na frente e dar um banho de óleo nas pessoas. Isso é misticismo. Me está entendendo? Dizer, Uau. Deus está em você, não está nas coisas. Uau. Deus está em você. Então, as pessoas há muito misticismo profético, não é? Há muito misticismo profético. Então, As pessoas, elas perderam, né? Elas perderam essa referência e começaram a criar de si própria, né? Aí começa a criar, inventar, as pessoas acham bonito e acha que é diferente, né? E acha que até a roupa tem que ser algo diferente, né? Para poder ser profeta, é roupa de profeta, é sapato de profeta, né? E hoje tá isso, né? Essa ideia de querer, as pessoas quererem ser profeta pelo que está fora, né? E profeta, na verdade, pelo que está dentro, pelo que carrega, né? Que é o Espírito de Deus, que é Ele quem vai conceder a profecia, Ele quem vai conceder, né, tudo isso. Então as pessoas hoje ainda continuam tendo essa visão de que, por isso eles querem ver o cabelo, querem ver a barba, porque eles olham para fora, né? E o profeta é pelo que está dentro e nem pelo que está fora. Não é isso? sim, é dizer, depois da cruz, pastor, tudo é interno, tudo é de dentro para fora. Antes era tudo externo, não é? Eu conto uma história, pastor. Existem os substantivos concretos e abstratos, não é? Certo. Substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso apalpar. Mesa, cadeira, livro, caneta, Certo. isso é o concreto, não é? E os abstratos geralmente são sentimentos, solidão, paixão, Isso. alegria, tristeza, coisas que
se manifestam em um indivíduo, mas não são palpáveis. Ok? A gente aprende substantivos abstratos e substantivos concretos e abstratos, não é? A gente aprende por aí pela terceira, quarta série. Agora, Isso. a pedagogia, certo? O professor ensina primeiro a criança o que ela pode ver, o que ela pode apalpar. Ela começa com os substantivos concretos, cadeira, mesa, e aí por diante, Sim. ela porta. E depois, este professor de português, de língua portuguesa, avança a los substantivos abstratos. Depois que ele já dominou o concreto, ele avança a los Os substantivos abstratos. abstratos. Deus usa a mesma pedagogia. Certo? Antes da cruz, todo é concreto. Não é? É nuvem, é arca, certo? É espada, é vara, certo? Há que matar o cordeiro, há que matá-lo, tem que ser cordeirinho, certo? Tudo é concreto. Mas depois da cruz, somos promovidos a lo metafísico, a lo abstrato. Tanto é que João passa do cordeiro a Jesus. E ele diz, eis aí o cordeiro. Porque ele está transitando do concreto ao O abstrato. Quando nos tornamos, caímos em um misticismo, quando queremos que seja tudo concreto. Está entendendo? Então, Uau. temos que dar nome a tudo, temos que dizer, olha isso, olha aquilo, sim, mas depois da cruz, tudo se encontra em Cristo. Então, Uau. Forte. o miticismo está limitando a igreja em seu avanço, em seu progresso. Então, temos que romper com o misticismo e ficar com a pureza do espírito da profecia, que é o É próprio, forte isso. que é o próprio Cristo. Outra coisa, o ambiente profético. Ah, esse aí, ambiente profético, é um negócio. Porque a gente, quando lê que Saul saiu e Samuel disse assim para ele assim, ó, você vai encontrar um grupo de profetas e você vai profetizar. Ele não era profeta. Saul não era profeta. Mas naquele lugar, naquele ambiente profético, ele começa a profetizar. Fala um pouco sobre isso aí. Então, querido, Paulo disse que seria muito bom que todos profetizassem. Isso, verdade. Em 1 Coríntios 14. Agora, você precisa entender que o dom de profetizar é um, o ofício profético é outro. Um profeta de ofício não é profeta porque profetiza. Uau. Profetiza com o dom. Forte. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ok? Eu vou dar um exemplo para que as pessoas que nos ouvem possam entender melhor aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Porque as pessoas pensam que o profeta tem que profetizar, não é? E dizer, o profeta é muito mais que profetizar. Verdade. Muito mais que profetizar, ok? Então, deixa eu procurar aqui um texto para que nós possamos compartilhar, para que as pessoas que nos estão assistindo, Atos capítulo 21, livro de Atos, capítulo Atos 21. Isso, vamos ler o verso 8, capítulo 21, verso 8, isso, sim, é isso, 8, 9 e 10. Ok? Atos 21, 8, 9 e 10. Isso, não é? E como eu falei anteriormente, eu trabalho muito com a escritura, não é? Eu falo pouco, é dizer, eu falo muito, sim, mas eu falo pouco, assim, de ideias minhas, eu trato de fundamentar, não é? Fundamentar esta verdade. Olha o que diz aqui. Está se falando da equipe apostólico de Paulo que chega na casa de Filipe. Ele diz assim, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, os que estávamos com ele, chegamos a Cesarea e entrando na casa de Filipe, o evangelista, não é? Vai dizer aqui um dos 7, aquilo que nós conhecemos como diáconos, que era um dos 7, ficamos com ele, ficamos na casa dele. Agora, verso 9.
Este tinha 4 filhas, doncelas, virgem, que Profetizavam. não é? Aqui aparece Profetizavam. Forte. que profetizava, não é? E o verso 10 diz: ficando ali vários dias, ou nos demorando ali muitos dias, chegou da Judeia um profeta, chamado de nome Ágabo, não é? Agora, a pergunta é, por que Lucas não chamou as filhas de Felipe de profetisas, mas dice que as meninas, as doncelas, profetizavam? Não las chamou de profetas, não é? E quando Ágabo chega, chama Ágabo não de alguém que profetizou, mas lo chama de profeta. Então, esse texto deixa claro que uma coisa é profetizar, outra coisa é ser profeta. Forte. Senão Lucas diria, não, e as meninas eram profetas. E com o passar dos dias, chegou outro profeta chamado Ágabo. Ele não diz isso. Lucas diz, as meninas, as 4, profetizavam. Não é? E chegando depois de uns dias, um profeta chamado Ágabo. A distinção. É isso mesmo. Exatamente, me está entendendo? Então, uma coisa é profetizar, outra coisa é ter o ofício profético. Ok? É forte, é forte. Exatamente. Então, a gente precisa, como dizemos aqui no Brasil, colocar os pingos em los is, certo? Come a los bois, por assim dizer, não é? Agora, Paulo disse que seria muito bom que todos profetizássemos, mas isso não quer dizer que todos vamos a ter o encargo ou o ofício profético, não é? É forte, viu? Muito forte. E perguntaram aqui fizeram mais uma pergunta. E a pergunta é tipo, tem diferença, né? Mais ou menos isso a pergunta, entre o ambiente profético e o nível de glória, né? Quando vem aquela presença forte, isso tem a ver tem diferença ou é a mesma coisa? A gente não respondeu a pergunta anterior, estava tratando de me lembrar, não é? Porque profetizou em meio aos profetas. Em um ambiente profético, queridos, todos podemos profetizar. Todos podem profetizar. Isso, o que aconteceu com Saul, certo? Essa foi a pergunta, estava tratando de me lembrar. Saul não era um profeta, mas ele profetizou, lembrando que essa companhia de profeta eram profetas que estavam sendo discipulados para o ministério profético. Okay? Agora, eram de ofícios? Eles eram de ofícios? Não necessariamente, mas eles estavam sendo discipulados em algo que é muito importante. Eles estavam sendo discipulados no protocolo profético. Forte isso. Isso, é dizer, as escolas proféticas de hoje, não é? Elas não entenderam e a gente precisaria se dedicar a expor, não é, o protocolo profético, porque há um protocolo, não é? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é? Há um protocolo que, com o passar dos anos, o Senhor tem ido nos mostrando pela Escritura o protocolo profético, ou seja, como um profeta precisa se comportar, porque não é dizer, isto não é transe, não é? Isto não é, eu falei isso, mas eu não me lembro do que eu falei, para quem falei, não. E outra coisa, o profético demanda responsabilidade. Sabe, uma das características é dizer, como explicar isso? Uma coisa que me potencializa no ministério profético, a mim, falando de mim, é que eu tenho um coração pastoral. Porque o profeta que não tem um coração pastoral, ele solta a bomba e depois vai embora. E quem tem que solucionar, recolher os cacos, é o pastor da igreja. Isso é muito comum. Convida um pastor no final de semana, um profeta, e o profeta fala e coloca a igreja de cabeça para baixo. Ele chega na sexta e ele vai embora segunda, não é? Mas quem recolhe os cacos depois é o pastor. Então, é verdade. O profeta, ele tem que ser responsável daquilo que ele libera.
essa responsabilidade incumbe de que ele converse com o pastor, ele ofereça ajuda para que o que ele liberou, essa casa, essa igreja possa ser colocado em prática. O profético não é só dizer, o Senhor me está mostrando, aqui estão todos em pecado, ou essa prática que vocês têm é errada. Não, eu como profeta, eu preciso cooperar para que essa casa entre no ordem, entre no trilho, certo? Para que ela possa viver em plenitude aquilo. Uau, é isso. Então, o que acontece? O que acontece? Os profetas temos vivido de maneira irresponsável. Eu digo assim, a gente solta a bomba e vai embora. Não é? Então, é diferente a dinâmica nestes dias. Então, isso demanda responsabilidade e conhecimento do protocolo profético. Agora, ambiente profético, ambiente de glória, é um pouco complicado, sabe por quê? Porque aquilo que chamamos de ambiente de glória, ambiente profético, às vezes é mais sentimento da alma que realmente uma intervenção de Deus, não é? Quer dizer, somos nós os emocionados, não é? Então, como discernir isso? E porque tem um discernimento, né? O Espírito para discernir, na verdade, o que é profético, o que não é profético, quando está nesse ambiente, quando não está. Só o Espírito para discernir. Se Cristo está, todo ambiente pode ser um ambiente profético. Amém. Está entendendo? Vamos lá, não é? Dizer, o que eu costumo dizer, ambiente de glória não é manifestação de chilique. Uau! Está entendendo? Porque as pessoas definem glória como chilique, não é? Eu estou colocando assim com todo respeito, certo? Não de maneira pejorativa, mas que é um ambiente de glória? Quando alguém cai, quando o outro rodopeia, quando alguém pula, quando... Dizer, mas pode haver glória sem haver chilique. E pode haver um ambiente profético sem haver loucuras. Essa é outra coisa. Uau! O profético não é só de extravagâncias. Não é? Uau, é forte, isso mesmo. Eu posso estar aqui com você e conversar tranquilo e trazer algo profético para a sua vida, sem chilique, sem tremedeira, sem pirotecnia. Isso é o que a gente precisa. É forte. Não precisamos, É forte. não precisamos dizer, precisamos de um ambiente para profetizar. Não, precisamos do Cristo profético para profetizar. É. Precisamos de ambiente profético. Não, que a luz tem que estar mais apagadinha, certo? Que precisa haver... Não. Não é esse o ambiente, que não é externo, né? O importante é o espírito da profecia. Não é? Então eu posso dizer que, na verdade, a diferença de um chilique profético, que eu acabei de inventar isso agora, um chilique profético para uma manifestação profética, eu diria também que tem a ver com os frutos daquela pessoa. Tipo aquelas pessoas que às vezes se dizem tão espirituais, estão tudo, mas elas não geram frutos, elas não têm frutos. Tipo, ela sai daquele ambiente, ela faz tudo errado. Tipo, não tem vida com Deus. Então, como pode aquela pessoa dizer que ela está no ambiente profético, que ela é profeta, se ela, na verdade, não gera frutos? Fala um pouco sobre isso aí, meu profeta. Dizer, o que eu vou dizer agora, e eu, como comuniquei a você, eu só posso estar com você até as 20 horas, porque tenho outro compromisso. Amém. Não é? Amém. É minha última resposta, minha última participação em perguntas e respostas. O que eu vou dizer agora é muito forte aquilo que você tocou. Sempre desde a perspectiva de Deus, Deus demandou caráter. Sempre. Sempre. Ok? Sempre. Uau. Como igreja vivemos um tempo onde era mais importante, relevante o carisma que o caráter. Uau, muito forte, é isso mesmo. Está entendendo? É dizer, É isso mesmo. com a mesma letra, com a mesma primeira sílaba, carisma, não é? As primeiras 3 letras são iguais, caráter e carisma. Então, a igreja avisou por muito tempo o carisma, mas Deus sempre demandou caráter.
não tem essa, não é verdade? Ah, eu profetizo, mas... É dizer, sempre me chamou a atenção, o profeta profetizava, terminava o encontro, terminava o culto, e ele, na mesma boca que usava para falar de Deus, depois do final estava falando mal de um irmão. Como? E Me está é isso mesmo. Então, aquilo que eu falei, certo? É dizer, o fruto é de Cristo. Cristo é a semente que se transforma em uma grande árvore e, na medida que ele cresce, vai manifestando frutos, ou fruto, não é? Como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, fruto do Espírito. Agora, o fruto é sinônimo de que a semente está crescendo, que a árvore está amadurecendo, que é outra coisa que a gente esqueceu, não é? Dizer, a gente tem um profético menino, a gente tem um profético criança, não é? Porque não se submete esse profético, esse profeta, a um processo de maturidade. Então, os profetas pensam que podem falar quando querem, podem falar o que eles veem na telha e assim. Não, não, não. Por isso, precisa haver uma equipe que diga, olha, isso não é para liberar hoje, isso é para intercessão. Não é para soltar isso. É forte, isso aí é forte. Isso, vamos a entender melhor o que você está recebendo, não é? Você recebeu a nota, vamos marcar uma reunião e vamos a entender o que Deus te falou. Mas não, olha, eu estou recebendo algo de Deus, preciso de um microfone. Não. Por isso, esse é o protocolo profético. Não posso falar do meu jeito, da minha maneira. Ah, não, é que Deus está falando, sim, mas Deus é sordeiro, Deus tem ordem, Deus tem organização, Deus é verdade. Deus respeita o que Ele mesmo estabeleceu, Deus respeita a autoridade, porque Ele estabeleceu a própria autoridade. Mas o profeta diz, não, mas Deus está falando e eu preciso dizer. Eu tenho aprendido, e com isso eu vou terminar, pastor, que coisas que eu ouço, eu preciso entender se são para ser declaradas, se são temas de oração particular, ou se são semeadura, não é? Então, primeiro, Senhor, o que eu estou recebendo é para liberar hoje. O Senhor disse, não, é só um tema de intercessão. Eu te estou mostrando isso para que você interceda por aquela igreja, por aquele irmão, por aquele pastor. Então, é para mim. Eu não comunico à comunidade. Segundo, é para ser comunicado? É para ser comunicado. Ok? Terceiro, é uma semeadura tão só, não é? Porque às vezes o profeta vai falar coisas que a grande maioria não vai entender. Então as pessoas vão dizer, mas eu não entendi nada. Mas o profeta entendeu que precisava declarar porque era uma semeadura. Ele precisava sinalizar ao céu que chegou o tempo de que essas verdades comecem a manifestar nessa casa, mesmo que o povo não entenda, porque Deus é poderoso para agir, certo? É importante o entendimento, mas as situações que palavras proféticas funcionam como semeadura. Não é? Quando Isaías profetizou e a Virgem dará à luz um menino, talvez ninguém entendeu nada. E é forte. Mas ele falava de algo que ia acontecer na frente, né? Ele tinha a visão da frente, né? Ele ia andar sempre na frente, o profeta, né? Então, pastor, são essas coisas que nós precisamos ajustar, se podemos dizer assim, não é? Acredito que aí em Salvador, naqueles dias que vamos estar, amém, não vamos poder abordar tudo, não é? Amém, vai ser forte, vai ser muito forte, vai quebrar muita coisa, vai ser muito forte mesmo, né? Convidando você que está aí, que está me assistindo, para essa escola de ativação profética, né? Essa escola que aqui em Salvador não tem, aqui na Bahia, né? Deus colocou nossos corações e trouxe pessoas que são excelentes e são exímios no que fazem, do que ensinam, né? Então, creio que nós chamamos essas pessoas para estar aqui com a gente justamente por isso, porque tem algo a trazer e acrescentar, né? Para trazer a maturidade profética no meio do povo. Amém? Você vai procurar a gente aí depois no direct, tá bom? Procurando ver como é fazer as inscrições aí, tá certo? Nosso profeta vai estar com a gente aqui, vai ser algo muito tremendo, creia, para esse livro vai ser assim muito forte, né? Então se inscreva
e procure a gente no direct aí. Amém? Meu profeta, muito obrigado. Jesus abençoe. Uma grande honra estar aqui fazendo a live contigo, viu? Jesus abençoe você e a família sua também, em nome de Jesus. Seu ministério, sua casa. Amém? Uma alegria também poder estar com vocês, não é? Com você, falando nesta noite e com todos aqueles que estão conectados. Certamente vocês vão gravar e eles vão poder reassistir, não é? Isso mesmo. Vamos gravar sim. Boa noite e estou me desconectando porque tenho um compromisso, tá bom? Amém, amém. Obrigado. Amém. Com Deus. Beijo no coração. Amém. 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 Vocês que estão ficando com a gente, só para deixar claro, tá? Escreve embaixo, tá bom aí? Nós estamos já que são muito fortes. E aí, tá me ouvindo agora? Está me ouvindo aí? Então, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Fiquei sem áudio, mano. Ah, bom. E agora eu fiquei com áudio. Então, essa escola é algo muito forte que vai estar nos ensinando, vai estar nos preparando para esse novo tempo, um tempo profético, tá bom? Então você já pode estar se inscrevendo. Jason Lee vai estar com a gente, o Apóstolo Lee vai estar com a gente, esse aí, o Profeta Dario, que é fera, também vai estar com a gente, tá bom? Tem mais pessoas também que vão vir com a gente ministrar, são 5 dias, amém? Você pode fazer online se você não puder vir para cá, vai ter também inscrição para online. Os valores você vai ver depois também com a gente no direct. Vou te mandar o link, tá bom? E aí me pede aí no direct que a gente vai estar comunicando e conversando, amém? Beijo no coração e fique com Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.